A paz do Senhor para a igreja. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí. Que o Espírito Santo de Deus abra sua mente, seu entendimento para você absorver a palavra e guardar no coração e ter um grande resultado na sua vida. Porque ninguém de Gênesis até Malaquias, ou mesmo depois do período de Jesus, dos apóstolos, ninguém que guardou a palavra de Deus no coração teve um mau resultado. Pelo contrário, foram mais do que vencedores, venceram em todas as situações da vida. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo sobre lugares. Sobre lugar. E eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 8 e versículo 22. Marcos 8 e 22. Enquanto você acha aí, eu vou, dentro do assunto da mensagem, eu vou falar algumas coisas sobre lugares. Existem muitos lugares nessa terra, porém, nem todo lugar são lugares em que tem a bênção de Deus ou a proteção de Deus. E nós vamos ver isso na Bíblia. Existe na Bíblia um trecho da Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, aonde Deus garante a Josué que aonde ele pisasse a planta do pé dele, seria dado a ele, ou seja, aonde pisar a planta do teu pé será teu. E por causa desse versículo, dessa parte da Bíblia, muitos irmãos erradamente abrem a boca e dizem: irmão, Deus é contigo, aonde você for, aonde você pisar, você vai conquistar. Porém, hoje eu me acordei mais ou menos umas 4 e pouca para orar, 5:30, né? Depois eu me levantei de fato 6 horas e peguei a Bíblia e comecei a estudar sobre o que eu vou pregar aqui. E o Espírito Santo falou para mim uma coisa muito interessante. Ele disse: não é porque está escrito na Bíblia, aonde pisar a planta do teu pé ali será teu, que isso é uma verdade para todos os lugares. E eu fiquei impressionado com essa resposta que o Espírito Santo deu a mim, né? Falando no meu coração, eu lendo a Bíblia, estudando, e ele falando para mim: nem todo lugar que você pisar, Isaac, ali eu vou te dar, não. E eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando nessa situação. E o Espírito Santo começou a me provar o porquê que ele falou isso dentro da Bíblia. E eu vou ler aqui em Marcos 8 e 22, que fala sobre a cura de um cego em Betsaida. E nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 26, e você vai entender no decorrer da pregação o porquê que Deus disse a mim que nem todo lugar que a gente pisa, Deus vai dar a gente. Veja só o que está escrito. Eles foram para Betsaida, ou Betsaida. Eles quem, pastor? Os discípulos e o Senhor Jesus.
Eu vou ler todo o versículo, vou ler todo o texto, depois eu vou interpretar. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impôs-lhes as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo as pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Irmãos, presta atenção no que o Espírito Santo vai falar nessa manhã para mim e para você. Primeiro, eu vou lhe explicar a cidade em que Jesus foi. Betsaida ou Betsaída, ela é uma cidade que fica nas proximidades do Mar da Galileia, que na verdade a Bíblia fala do Mar da Galileia, mas ele não é um mar, não é uma praia, é um mar. É um grande lago com mais ou menos 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura. São 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Então, ele era considerado ou pronunciado como o Mar da Galileia. Era um lugar onde tinha muito peixe. Os discípulos de Jesus, alguns dos que eram pescadores, no caso de Pedro, sempre pescou por ali. E Betsaida, ela era uma cidade que ficava próximo a esse Mar da Galileia. Porém, ela era uma cidade mais de pescadores, pessoas que viviam em função daquele Mar da Galileia, daquele lago, que na verdade é o Lago de Genezaré. E Jesus foi até Betsaida. Inclusive, Betsaida faz parte das 3 cidades das quais Jesus fez um monte de milagre e ninguém se converteu. E Jesus se queixa da incredulidade dessas 3 cidades. É Betsaida, Corazim e Naftali. Ou seja, Betsaida foi uma das cidades que mais Jesus fez milagre, porque ela ficava perto do Mar da Galileia, onde Jesus fez muito milagre. Porém, era uma cidade incrédula. Preste atenção. Betsaida era um lugar de incrédulos. E se você parar para observar, o texto diz assim: e algumas pessoas, ou seja, pessoas de Betsaida, trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Porém, a Bíblia não diz aqui que esse cego era um cego de nascença. Todos os cegos de nascença, a Bíblia diz, que era cego de nascença. Porém, esse, a Bíblia não relata que ele era um cego de nascença. A Bíblia relata que ele estava cego e que algumas pessoas trouxeram ele para que Jesus tocasse nele. Agora preste atenção no que eu vou começar a falar para você. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Nesse parágrafo aqui você já começa a ver uma revelação muito profunda. Observe que trouxeram um cego até Jesus. E Jesus pegou a mão do cego e guiou ele para fora do povoado, ou seja, tirou ele do lugar da incredulidade. Porque aquele povoado, Betsaida, era um povo incrédulo. E Jesus
guiou ele para fora da incredulidade, ou seja, tirou ele do meio do povoado. O que eu aprendo aqui já de cara? Eu aprendo o seguinte, que uma das funções do Senhor Jesus é guiar você, para tirar você do lugar que não existe resultado, para te afastar desse lugar. Por que o senhor está falando isso, pastor? Que aquele lugar não tinha resultado? Porque era um lugar de incrédulo. E a Bíblia fala que aonde há incredulidade, não há resultado. Porque até os demônios creem em Jesus e em Deus que estremece. Até os demônios acreditam. Mas quando alguém ou um lugar é incrédulo, esse lugar não tem resultado. Esse lugar é pobre. Aonde há incredulidade, há pobreza. Aonde há incredulidade, há ignorância. Aonde há incredulidade, há falta de recurso. A miséria toma conta, a violência toma conta, por causa da incredulidade. Porque o incrédulo, só pouco, perdão, irmãos. O incrédulo, ele não crê em nada. Então, se ele não crê em nada, nada também acontece na vida dele. Porque a Bíblia diz que quem planta muito, colhe muito. Mas para plantar muito, eu tenho que crer que eu devo plantar muito. Então, quando eu creio que devo plantar muito, então eu planto muito. Pela minha crença, eu vou colher muito. Quando eu planto pouco, eu acreditei pouco. Então eu vou colher pouco, porque eu plantei pouco. Mas quando eu não planto nada, como a Bíblia diz, quem não planta nada, não colhe nada. Ora, se eu não plantei nada, é porque eu não acreditei em nada. Não acredito, então não planto. Então também não colho. Então, aonde há incredulidade, não há plantação, não há objetivo de crescimento. Aonde há incredulidade, as pessoas não pensam grande, as pessoas não pensam em prosperidade, em coisa boa, não. Elas são incrédulas. Então, elas, por serem incrédulas, elas preferem viver naquela crença miserável, vegetativa, do que elas desenvolverem uma crença para mudar de vida. Por isso que Betsaida, ela entra no meio das 3 cidades, ou melhor, ela faz parte das 3 cidades da qual Jesus amaldiçoou. Jesus disse: ai de ti, Corazim, Naftali e Betsaida, cuido que se os milagres que foram feitos em vocês, se tivesse sido feito em Sodoma e Gomorra não teria sido destruída. E Jesus disse que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Betsaida, Corazim e Naftali. Então o que Jesus está dizendo? Que essa cidade, ela era tão incrédula que Jesus a amaldiçoou. Então o que eu aprendo aqui? Se Jesus amaldiçoou e ela era incrédula, significa que ela não tinha resultado nenhum. E quando eu observo que Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Jesus está deixando claro o seguinte: não vou fazer a cura aqui, porque ninguém vai crer. Então, se ninguém vai crer, eu não vou conseguir fazer o milagre, porque no lugar que ninguém crê, nem Jesus consegue fazer milagre. Porque a Bíblia diz em Hebreus que é necessário que aquele que se aproxima de Jesus creia que ele existe e que é galardoador. Então, se Jesus fosse fazer um milagre na vida desse cego em Betsaida, Jesus estava no contexto da incredulidade e possivelmente aquele cego também não ia acreditar. Então ele não ia ficar curado. Então o que é que eu entendo? Que Jesus, quando ele quer fazer algo grande na vida de uma pessoa, Jesus afasta dessa pessoa os incrédulos. Jesus tira de perto dessa pessoa
os incrédulos. E Jesus tira também essa pessoa do lugar dos incrédulos. Jesus manda ela sair daquele lugar da incredulidade. É a mesma coisa que Deus fez com Abraão, quando disse: olha, Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Sabe o que é que significa? Deus estava fazendo a mesma coisa que Jesus fez aqui com esse cego. Abraão, sai daqui, porque aqui eu não consigo trabalhar na tua vida, porque esse povo aqui é mau, é duro de coração, é incrédulo, e eu não vou conseguir trabalhar na tua vida, porque eles vão ser um empecilho. Pastor, me prova isso. Vou te provar. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Significa que mesmo que tu creia, mas se tu mora num lugar de pessoas incrédulas, tu vai acabar aprendendo os mesmos princípios de incredulidade daquele povo. E Deus não vai poder fazer muita coisa na tua vida. Porque para Deus fazer, Ele precisa que você creia. E que Ele é galardoador. É preciso que você entenda que Ele existe, que Ele é real. Mas se você está no meio de pessoas incrédulas, como é que você vai desenvolver crença? Por isso que Deus mandou Abraão sair, porque era como se Deus estivesse dizendo para Abraão: aqui não, aqui eu não vou trabalhar na tua vida, porque esse lugar, os meus olhos não estão nele. É isso que eu vou mostrar aqui para você mais tarde. Mas aonde eu vou te enviar, os meus olhos vão estar nesse lugar, e eu vou poder trabalhar na sua vida. Olha que coisa interessante, Deus já está mostrando. Quando Jesus tirou o cego do meio do povoado, do meio dos incrédulos, aí Ele começou a agir. Você veja que Jesus só fez algo depois que tirou do meio do povoado. O que é que eu aprendo? Pastor do céu, eu oro tanto e minha vida não está mudando. Estou com a minha vida santa, santificando, estou dizimando, eu sou fiel, eu respeito a palavra, mas não está acontecendo nada. Sabe por que não está acontecendo nada? Porque Deus não vai trabalhar na sua vida no meio dos incrédulos. Porque os incrédulos, eles vão atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida. E Deus não é tolo, Deus não vai te dar algo para os seres humanos incrédulos atrapalharem. O que Deus quer te dar é para a glória dele e não para gerar confusão no meio dos incrédulos. E aí o que é que Deus faz? Deus espera que a sua visão se abra, que você permita que Ele pegue na sua mão e Ele tire do meio dos incrédulos. Porque enquanto você viver no meio dos incrédulos, Deus não vai fazer nada, porque Deus não atua no lugar de incredulidade. Se fosse assim, se fosse o contrário, Jesus teria feito muitos milagres em Nazaré, mas lá em Nazaré também ninguém creu, quiseram matar ele. O que foi que ele fez? Ele saiu do lugar, porque ele sabia que lá ninguém ia fazer nada, não tinha como fazer nada. Então, abra sua visão e perceba que Deus está falando sobre lugar. Mas você precisa entender que o lugar não é definido pelos muros, pelas casas, pelos objetos, pelo calçamento, pela rua, pelos postes, pelas praças, pelo que tem no lugar. Não, o lugar é definido pelas pessoas. São as pessoas que amaldiçoam o lugar e não o lugar que amaldiçoa as pessoas. Aprenda isso. Deixa eu lhe falar um segredo aqui que o Espírito Santo está me revelando. Quando você entra num cemitério, você sente que ali é um lugar de morte. Mas antes de ser um cemitério, aquilo era um lugar como qualquer um, que poderia ter sido um condomínio residencial, que poderia ter sido uma fábrica grande naquele lugar do cemitério. Mas os homens, a maldade dos homens, fizeram dali um cemitério, ou seja, amaldiçoaram a terra, o lugar. Então entenda que quando eu falo sobre lugar, eu não estou falando literalmente das ruas, calçadas, praças, muros e prédios construídos. Por quê? Isso não muda a vida de ninguém.
Isso, a parede não fala, a parede não tem vida, a rua não fala, a rua não tem vida. Agora, quem amaldiçoa o lugar, quem deixa o lugar incrédulo, não é a construção do lugar, são as pessoas que tomam posse daquele lugar. Então, o que é que Deus está dizendo? Que há lugares que parece até que é bonitinho, bem organizadinho, mas a incredulidade está tomando conta daquele lugar. Porque as pessoas incrédulas estão lá vivendo lá. E aonde essas pessoas vão, elas contaminam o lugar. Elas contaminam tudo. Nada dá certo em lugares aonde os incrédulos vivem. A miséria toma conta. E não adianta, irmão, você viver querendo expulsar o demônio de pessoas incrédulas. Você vai se cansar de ficar orando, jejuando, expulsando o demônio, porque é o lugar que é incrédulo. Se Jesus, que é Jesus, sendo Deus, que tenha poder sobre todo o inferno, nunca expulsou os demônios de Nazaré, por que você vai ficar perdendo tempo querendo dar jeito em pessoas incrédulas? É a maior perda de tempo. O que você precisa fazer é se mudar daquele lugar, porque não adianta. Não é você quem vai santificar pessoas incrédulas, porque Jesus não fez isso. Judas andou o tempo todo com Jesus e nunca se converteu, era incrédulo, traiu Jesus e ainda se matou. Então, meu irmão, aprenda. Não adianta você querer converter um lugar de pessoas incrédulas, porque nem todo lugar Jesus vai converter. Me prova isso, pastor. Vou te provar. Olha o que é que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Por que ele fala quase todos? Por que ele não diz que o amor de todo mundo vai esfriar? Porque vai sobrar um povo na face da terra, em vários lugares, que o amor não vai esfriar. Então, se o amor não esfria, isso significa que elas não vão serem incrédulas. Elas não vão ser incrédulas. E se elas não são incrédulas, elas vão dar frutos, elas vão ter caráter, elas vão ter vida, elas vão prosperar. Então esse lugar, os olhos de Deus vai estar nele. Então cabe a você, no uso da sua inteligência, procurar os lugares aonde as pessoas são mais crédulas, aonde as pessoas acreditam mais. Mas eu não estou me referindo à incredulidade só na palavra de Jesus no Evangelho. A incredulidade, ela não só... Perdão, irmão, estou numa guerra aqui. Quando a gente está ensinando os segredos do reino de Deus e do inferno, o diabo se levanta. E desde sexta-feira que eu estou em guerra, porque sexta-feira, no culto de sexta-feira, Deus fez uma grande libertação aqui de uma crente com a Bíblia na mão, crente de muito tempo, endemoniada com Exu Caveira. Então, quando o diabo ele é expulso, ele fica com raiva de quem expulsou ele, né? Ele se incomoda com quem expulsa ele. Mas eu coloquei agora um spray aqui na boca e agora vai dar certo. Então veja bem, recapitulando, não perca tempo, tá certo? Não perca tempo querendo converter pessoas incrédulas, porque nem Jesus conseguiu fazer isso. Não é porque ele não tinha poder, é porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o contrário da incredulidade. E quando eu falo de incredulidade, como eu acabei de falar, eu não estou me referindo só à Bíblia, à pregação do Evangelho. Às vezes a incredulidade, ela está em todos os aspectos da vida. Por exemplo, quando você casa com um homem que você quer prosperar, mas esse homem não quer viver na vida mesquinha, ele é incrédulo, ele é contrário à tua fé, ele é incrédulo de você, ele não acredita em você. Quando você tem na família uma pessoa que só vive rogando praga na tua vida, essa pessoa é incrédula de você, ela não acredita em você.
Então você tem que fugir dos incrédulos. Incrédulo não só tem dentro da igreja, que aliás, dentro da igreja tem um monte de incrédulos. É por isso que um monte de gente não prospera, porque são incrédulos. Mas a incredulidade também, ela está em todos os aspectos. Ela se encaixa, por exemplo, quando um pastor chega para uma pessoa e diz assim: olha, se preocupe não que Deus vai curar essa enfermidade. E outra pessoa chega para você e diz: rapaz, tu vai acabar morrendo com isso. Essa pessoa que falou isso, ela é incrédula. Ela está botando um gosto ruim, destruindo a tua fé. Então, a incredulidade, ela se encaixa em todas as áreas. Às vezes você quer se formar numa profissão e alguém do teu lado, da tua família, fica colocando gosto ruim para tu não se formar. Às vezes tu quer montar uma empresa, a pessoa fica dizendo que não vai dar certo. Então essas pessoas são incrédulas. A incredulidade, ela se encaixa em todos os aspectos da vida. Então Jesus está me mostrando aqui que ele tirou aquele homem do meio do povoado dos incrédulos. Depois Jesus cuspiu nos olhos dele, do homem, e pôs-lhe as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Eu fiquei perguntando por que Jesus cuspiu no olho dele. Aí eu encontrei uma resposta plausível para isso. Aquele lugar, apesar de ser uma cidade que ficava próximo ao mar da Galileia, faz parte do território de Israel, que é um território árido, seco. Então, eu parei para pensar que aonde Jesus estava na cidade, no momento em que Jesus foi fazer o milagre, ele não encontrou água para jogar no olho daquele homem. Então, para poder fazer uma espécie de limpeza no olho daquele homem, que Jesus cuspiu no olho dele, tá certo? Jesus, no lugar da água, usou a saliva. E outra resposta que eu tenho também plausível na visão, na revelação da palavra, é o seguinte: o cuspe saiu de dentro de Jesus. E a nossa vida, quando Deus criou o primeiro homem, o fôlego de vida também saiu de dentro de Deus. Então, na verdade, se você parar para olhar pelos olhos espiritual, você vai ver que aquela saliva que saiu de dentro de Jesus, ela saiu com a unção da vida, ela saiu com o fôlego de vida de Jesus. Então, quando ele cuspiu, creio que ele limpou o olho daquele cego, deve ter tirado uma poeira que estava no olho dele, e perguntou para ele: você está vendo? Ele levantou os olhos e disse: vejo as pessoas e elas parecem como árvores andando. O que significa isso? Significa que ele estava vendo, mas a vista ainda estava embaçada. Jesus, mais uma vez, colocou as mãos sobre os olhos dele, deve ter feito uma limpeza, e então os olhos dele foi abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Porém, eu quero ler o último versículo e continuar na base do que eu comecei pregando, dizendo que nem todo lugar que você pisar a planta do seu pé, Deus vai te dar. Então vamos continuar aqui para eu entrar mais a fundo nesse assunto. Jesus mandou para casa, o que significa que ele estava fora de casa. Significa, tá certo? Que ele estava fora do contexto da realidade dele, ele estava fora de casa. Dizendo, o que é que Jesus disse para ele? Não entre no povoado. O que é que Jesus deixou claro? Não entre na cidade dos incrédulos. Não ande com pessoas incrédulas. Não fique no meio dos incrédulos. Porque Jesus proibiu ele entrar naquele povoado. O que o Espírito Santo me revelou? Que aquele homem estava cego porque ele estava no lugar errado. E o que o Espírito Santo me revelou também mais? Que tem lugar que ao invés de abrir tua visão para você prosperar, ela te cega, tira tuas forças. Tem lugar que você parece que não tem força para vencer.
para dar a volta por cima, você não tem ânimo para criar nada. O que o Espírito de Deus está me revelando? Que tem lugar que atrofia o teu crescimento e o teu sucesso. E do que eu estou me referindo? De pessoas que habitam nesse tipo de lugar. E lugar, irmão, pessoas tem a ver com cultura, crença, costume. O que Deus está querendo dizer aqui? Que tem lugar, tá certo? Que a cultura do povo é altamente destrutiva e você nunca vai prosperar no meio dessa cultura. É isso que Jesus está mostrando. Por que, pastor? Porque o Senhor falou que tem lugar que, mesmo eu sendo santo, se eu pisar a planta do meu pé, ali vai ser meu. Ali não vai ser meu. Vou te mostrar por quê. Porque no livro de Josué, no capítulo 1, eu até deixei marcado aqui, tá certo? No capítulo 1 de Josué, deixa eu ler aqui para você, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Deus diz assim, ó, quando Deus fala para Josué, olha só: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Qual é a primeira revelação que eu tenho sobre lugares? Esse lugar aqui, Deus estava declarando para Josué que ele tinha dado. Foi um lugar que Deus deu. Preste atenção, que é bem diferente de você simplesmente dizer: aonde pisar a planta do meu pé, ali será meu. Não, aqui o lugar Deus tinha escolhido para dar ao povo de Israel. Agora veja bem, deixa eu ver onde foi que eu parei. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O que Deus está dizendo aqui? Que todo lugar que Josué pisasse, ele daria, mas todo lugar que ele pisasse dentro do território que Deus deu, e não fora do lugar que Deus deu. Deus não está dizendo que se ele pisasse aonde o pé dele fosse fora do lugar onde Deus deu, seria dado a ele. Se você observar, eu também fiquei me perguntando o seguinte: se Deus iria dar uma terra especial que ele escolheu, que ele mediu, que ele declarou de onde era o perímetro, de onde até onde, por que Deus não deu o Egito para Israel? Por que Deus não matou todos os egípcios como Deus mandou matar os gigazeus, os heveus e os amorreus? Por quê? Porque o Egito era um lugar amaldiçoado que os olhos de Deus não estavam. E Deus não ia dar uma terra amaldiçoada. Então Deus deu Canaã porque Deus já havia escolhido e havia prometido a Abraão que Canaã seria do povo de Israel. Então, quando Deus disse a Josué: todo lugar que você pisar, o seu pé, eu vou dar a você, ele não estava falando todo no sentido de todo lugar da face da terra, mas todo no sentido do lugar que ele escolheu para dar. Do início ao final, o lugar que Deus ia dar, onde ele pisasse, Deus ia confirmar que era dele. Então, os crentes erradamente abrem a boca e dizem: irmão, Deus é contigo, aonde pisar a planta do teu pé, ali será teu. Mentira, não é isso. Às vezes você está indo para um lugar que Deus não mandou você ir. Então, aonde você pisar, Deus não vai te dar nada, coisa nenhuma, porque Deus não mandou você ir. Deus não te deu aquela terra. Aonde Deus mandou Josué pisar aqui, Deus mandou Josué pisar num lugar que Deus já tinha dado e reservado, e não fora desse contexto. Não adianta você usar a Bíblia de forma errada, dizendo o seguinte: não, Deus é comigo e aonde eu for vou prosperar. Mentira, você só vai prosperar aonde Deus mandar você ir. Se Deus não mandar você ir, você vai dar de cara com os incrédulos, e no lugar do incrédulo, mesmo você sendo santo, não vai dar nada para você, porque não deu para Jesus, você não é melhor do que Jesus. Se Jesus não conseguiu nada em Nazaré,
que era uma terra incrédula, tá certo? E Deus nunca deu Nazaré a Jesus. Deus nunca deu Nazaré a Jesus. Não está escrito que Deus deu Nazaré a Jesus. O que está escrito é que José e Maria foram morar em Nazaré para se esconder do rei Herodes. E não porque Deus deu, não porque Deus disse, vou te abençoar ali. Então significa que Nazaré era um tempo de refúgio e não um lugar especial que Deus deu. Porque o lugar que Deus dá, irmão, se Deus disser assim para você, olha, vá para Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, se Deus mandou, meu irmão, do começo ao fim do Mato Grosso, onde você pisar, ali vai ser seu, porque Deus mandou. Então ele se responsabiliza. Não adianta você ficar usando a palavra de Deus erradamente e dizendo, aonde pisar a planta do meu pé, Deus vai estar comigo. Mentira, Deus não vai estar com você no lugar que Ele não mandou você ir. Deus só vai estar com você no lugar que Ele manda você ir. Por mais santo que você seja. Porque você não é melhor do que Jesus. Se Jesus se queixou de 3 cidades, Betsaida, Corazim e Naftali, que eles não creram, e Jesus teve dificuldade de fazer a obra de Deus ali, por que é que você vai dar certo em todo lugar? Você não vai dar certo em todo lugar, irmão. Você só dá certo no lugar de pessoas crédulas, de pessoas que têm princípio e pessoas que crêem. Todo lugar de pessoas crédulas são pessoas que respeitam pai e mãe, são pessoas que têm princípio de pai e mãe, de educação. Aonde tem credulidade, aonde as pessoas acreditam, são pessoas onde tem o nível de estudo delas são maiores. Aonde as pessoas acreditam na palavra, são pessoas que foram aconselhadas pelos seus pais, tem princípio, tem regra, tem educação. Aonde você vê lugar de gentinha, de ralé, de imundícia, aonde tem muita pobreza, tá certo? Pode ter certeza que Deus não está nesse lugar. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que dá palavra, tirou o povo do Egito, da escravidão, da pobreza e da miséria, e prometeu dar para eles uma terra que manava leite e mel, terra de rico, terra de gente próspero. Então aquilo que Deus te dá é bom. A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. Então se você está sofrendo num lugar, é porque você foi por sua conta e não porque Deus mandou você. Porque se Deus mandar você, você vai dar certo no lugar onde você foi. Por quê? Porque Deus mandou. Se Deus não mandou o povo para Canaã, e em Canaã tinha gigante, tinha Eveu, Perizeu morreu, mas deu certo. Por quê? Porque Deus mandou. Quando Deus manda, Deus se responsabiliza em expulsar os incrédulos. Quando Deus manda, Deus se responsabiliza em expulsar o mal, porque Ele mandou. Mas se você vai para um lugar sem a direção de Deus, sem o propósito de Deus, se você vive no meio de pessoas incrédulas, você pode fazer fogo descer do céu, não vai dar nada certo para você, porque não deu para Jesus. E essa ciência você precisa aprender, senão você vai envelhecer querendo dar jeito a incrédulo, você não vai viver em confusão o tempo todo, querendo dar satisfação ao incrédulo, querendo vencer no meio dos incrédulos, sua mente vai se cansar, você vai ficar velho antes do tempo, de tanta raiva que você vai passar no meio dos incrédulos e não vai acontecer nada. Por quê? Porque se Jesus, que é Deus, se queixou e amaldiçoou 3 cidades porque eles não creram, por que você vai ficar perdendo seu tempo no meio dos incrédulos? Entendeu, irmão? Então tem lugar que verdadeiramente os olhos de Deus estão nele, e eu vou mostrar para você aqui de novo. Deuteronômio capítulo 10, Deuteronômio capítulo 11, versículo 10. Moisés fala para o povo: a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinha que fazer irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e de vales que bebe a chuva do céu. E olha o segredo: é uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Sabe o que é que eu aprendo?
que nem todo lugar os olhos de Deus está. Nem todo lugar a mão de Deus está. Nem todo lugar a bênção de Deus está. Mas tem lugar nessa terra que os olhos de Deus está desde janeiro 1 até dezembro 31, meu irmão. E nesse lugar, onde você pisar, ali você vai ser abençoado, porque os olhos de Deus estão ali. Mas pastor, o senhor agora abriu minha visão. Mas como é que eu vou descobrir que um lugar Deus não está? Muito simples. É só tu olhar o resultado do lugar. Muito simples. Você não precisa nem ter o Espírito Santo assim, ser tão espiritual. Claro que nós precisamos do Espírito Santo. Mas se você parar e ver que um lugar não tem resultado, e isso depende da sua inteligência, isso depende da sua visão, de você olhar, aonde você chegar e ver que tem muita miséria, muita nudez, muita depravação, muita falta de educação, muita falta de respeito com o pai e com a mãe, os olhos de Deus não estão naquele lugar. Então não vá para ali, porque você vai se destruir. Não vá pensando assim, eu vou ganhar aquele povo para Jesus. Deus mandou você ir? Se Deus não mandou, meu irmão, você vai estar perdendo o seu tempo, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Imagine os depravados e os incrédulos. No livro de Apocalipse, eu vou encerrar agora a mensagem, no livro de Apocalipse 22, a Bíblia deixa claro o Senhor Jesus dizendo que vai ficar fora do céu os incrédulos, os mentirosos, os feiticeiros, os que praticam mentira, os que vivem adultério, fornicação, mas os incrédulos vão estar lá. Às vezes a pessoa não adultera, às vezes o lugar não tem nem tanto adultério, mas tem incredulidade. Entendeu? Às vezes numa família ninguém peca, ninguém rouba, ninguém engana, mas é incrédulo. Então não vai abençoar nada, meu irmão. Você vai andando com esse tipo de gente, você não vai prosperar nunca. A sua vida vai ser uma miséria total. Como eu falei, você vai envelhecer, se cansar de tanto que você vai forçar. Você vai desistir de viver, desistir de lutar, porque você vai estar sozinho lutando do meio dos incrédulos. E esse sentimento Jesus sentiu quando ele lutou no meio de Corazim, de Naftali, Betsaida. Ele lutou, tentou converter o povo e ninguém creu porque era incrédulo. Então, irmão, para encerrar a mensagem, saia do meio dos incrédulos, deixe de andar com incrédulo, procure um lugar de pessoas mais decentes. Não, pastor, não está dando, se mude do lugar. Pastor, mas eu já moro lá há tanto tempo. Meu irmão, não é a tua santidade que vai converter a incredulidade, não. Entendeu? Você precisa ser inteligente, senão a sua vida, você não vai saber o que é viver na vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Nessa manhã eu não dei uma palavra para você glorificar, nem pular, nem sapatear, nem se encher do Espírito Santo. Eu lhe dei uma palavra como um pai dá um conselho para o filho, querendo que esse filho seja bem sucedido. Essa palavra ela veio do reino do céu, do Espírito Santo, abrindo a minha visão e a sua, para você não perder tempo com o incrédulo, nem no lugar do incrédulo, como Jesus também não perdeu. Assuma a autoridade da sua vida. Não perca tempo, porque Jesus só lhe deu uma vida. Você não tem estoque de vida para você ficar perdendo tempo com o incrédulo. Procure pessoas que creem em Deus, pessoas que querem vencer, pessoas que querem dar a volta por cima. Essas sim, ande do lado delas que aí vai dar certo. Procure lugares de pessoas que pensam desse jeito. Mas quando você está num lugar que o povo não cria nada, não faz nada, não pensa nada, somente o pau no governo, ninguém muda, só depende do Bolsa Família, meu irmão, fuja desse ambiente, que você não vai encontrar nada de bom nesse lugar não. Isso é ambiente desprezado pelo reino do céu. Por quê? Eu falo isso com a autoridade da palavra. Não é minha cabeça não, é a palavra que está mostrando. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a pastora Lourdes,